Muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma manhã de domingo aqui no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro na TV Brasil. Como de costume, a gente começa com a catequese com o Papa Francisco. Agora você confere a mensagem de sabedoria que o Santo Padre tem para nós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa injustiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Proclamado o Santo Evangelho, teremos a seguir a homilia do Papa Francisco, que será lida pelo cardeal Ângelo de Donatis, penitenciário-mor, delegado do Santo Padre. A homilia do Papa Francisco, previamente preparada para esta ocasião, que será lida pelo presidente desta celebração eucarística, o penitenciário-mor cardeal Ângelo de Donatis. Acompanhemos. Irmãos e irmãs, escutemos agora a homilia do Papa Francisco. Sentimos-nos profundamente unidos a ele neste momento e agradecemos a ele pela oferta de sua oração e de seus sofrimentos pelo bem de toda a Igreja e do mundo inteiro.
As sagradas cinzas que, nesta tarde, serão colocadas sobre a nossa cabeça, reavivam em nós a memória do que somos e também a esperança do que seremos. Recordam-nos que somos pó, mas situam-nos no caminho da esperança a que estamos chamados, porque Jesus desceu ao pó da terra e, através da sua ressurreição, leva-nos com Ele para o coração do Pai. É assim que se abre o caminho da Quaresma até a Páscoa, entre a memória da nossa fragilidade e a esperança de que, no final do caminho, o ressuscitado estará à nossa espera. Em primeiro lugar, é preciso conservar a memória. Recebemos as cinzas inclinando a cabeça, como que para nos olharmos a nós próprios, para nos olharmos por dentro. Efetivamente, as cinzas ajudam-nos a fazer memória da fragilidade e da insignificância da nossa vida. Somos pó. Fomos criados do pó e voltaremos ao pó. E em tantos momentos, tendo em conta a nossa vida pessoal ou a realidade que nos rodeia, apercebemos-nos que não é mais do que um sopro. É em vão que se agita, amontoa riquezas e não sabe para quem ficam. Isto nos ensina, sobretudo, a experiência da fragilidade que sentimos nas nossas canseiras, da fraqueza com que temos de nos confrontar, dos medos que nos habitam, dos fracassos que nos queimam por dentro, da fugacidade dos nossos sonhos, da constatação de como somos efêmeras, de como são efêmeras as coisas que possuímos. Feitos de cinzas e de terra, tocamos a fragilidade ao experimentarmos a doença, a pobreza, o sofrimento que, por vezes, se abate inesperadamente sobre nós e sobre as nossas famílias. E apercebemos-nos de que somos frágeis também quando, na vida social e política do nosso tempo, nos encontramos expostos às poeiras finas que poluem o mundo, a contraposição ideológica, a lógica da prevaricação, o regresso de velhas ideologias identitárias que teorizam a exclusão dos outros, a exploração dos recursos da terra, a violência nas suas diversas formas, a guerra entre os povos. Tudo isto são poeiras tóxicas que turvam o ar do nosso planeta e impedem a coexistência pacífica, enquanto a incerteza e o medo do futuro crescem dentro de nós todos os dias. Por fim, esta condição de fragilidade lembra o drama da morte, que nas nossas sociedades da aparência tentamos exorcizar de muitas maneiras e até apartar da nossa linguagem, mas que se impõe como uma realidade que temos de tomar em consideração como um sinal da precariedade e da transitoriedade das nossas vidas. Assim, apesar das máscaras que usamos e dos artifícios criados muitas vezes habilmente para nos distrair, as cinzas recordam-nos quem somos. Isto faz-nos bem. Reconfigura-nos, atenua a dureza dos nossos narcisismos, traz-nos de volta à realidade, torna-nos mais humildes e disponíveis uns para com os outros. Nenhum de nós é Deus. Estamos todos a caminho.
A Quaresma, porém, é igualmente um convite a reavivar em nós a esperança. Se recebemos as cinzas com a cabeça inclinada para reavivar a memória do que somos, o tempo quaresmal não quer deixar-nos de cabeça baixa. Antes, pelo contrário, exorta-nos a levantar a cabeça para aquele que se ergue das profundezas da morte, levando-nos também a nós das cinzas do pecado e da morte para a glória da vida eterna. As cinzas recordam-nos, então, a esperança a que somos chamados, porque Jesus, o Filho de Deus, misturou-se com o pó da terra, elevando-o ao céu. Ele desceu às profundezas do pó, morrendo por nós e reconciliando-nos com o Pai, como ouvimos ao apóstolo Paulo. Aquele que não havia conhecido o pecado, Deus o fez pecado por nós. Esta, irmãos e irmãs, é a esperança que reaviva as cinzas que somos. Sem esta esperança, estamos condenados a suportar passivamente a fragilidade da nossa condição humana e, em especial, diante da experiência da morte, afundamos-nos na tristeza e na desolação, acabando por raciocinar como insensatos. Breve e triste é a nossa vida, não há remédio algum quando chega a morte. O nosso corpo voltará ao pó e o nosso espírito se dissolverá como o ar sutil. Em contrapartida, a esperança da Páscoa, para a qual nos dirigimos, sustenta-nos nas fragilidades. Assegura-nos o perdão de Deus e, mesmo quando estamos envoltos nas cinzas do pecado, abre-nos à confissão jubilosa da vida. Eu sei que o meu Redentor vive e prevalecerá, por fim, sobre o pó da terra. Recordemos que o homem é pó e pó se há de tornar. Mas é pó precioso aos olhos de Deus, porque Deus criou o homem, destinando-o à imortalidade. Irmãos e irmãs, com as cinzas sobre a cabeça, caminhamos em direção à esperança da Páscoa. Convertamo-nos a Deus. Voltemos a Ele com todo o coração. Coloquemo-lo de novo no centro da nossa vida, para que a memória do que somos, frágeis e mortais como cinza lançada ao vento, seja finalmente iluminada pela esperança do ressuscitado. E dirijamos a nossa vida para Ele, tornando-nos sinal de esperança para o mundo. Aprendamos, por meio da esmola, a sair de nós mesmos para partilhar as necessidades uns dos outros e alimentar a esperança de um mundo mais justo. Aprendamos, por meio da oração, a descobrir-nos necessitados de Deus, ou, como dizia Jacques Maritain, mendigos do céu, para alimentar a esperança de que, nas nossas fragilidades e no fim da nossa peregrinação terrena, nos espera um Pai de braços abertos. Aprendamos, por meio do jejum, que não vivemos apenas para satisfazer necessidades, mas que temos fome de amor e de verdade. E só o amor de Deus e de uns pelos outros pode verdadeiramente saciar-nos e dar-nos esperança num futuro melhor. Sejamos acompanhados sempre pela certeza de que, desde o momento em que o Senhor veio nas cinzas do mundo, a história da terra é a história do céu. Deus e o homem estão unidos no único destino.
E Ele fará desaparecer para sempre as cinzas da morte para nos fazer resplandecer de vida nova. Com esta esperança no coração, ponhamo-nos a caminho e reconciliemo-nos com Deus. Esta a homilia do Papa Francisco, preparada para esta celebração da Quarta-feira de Cinzas, início da Quaresma, que acaba de ser lida pelo cardeal Ângelo de Donatis, penitenciário-mor, delegado do Santo Padre. Homilia do Santo Padre, com a qual Francisco quis concluir com estas belíssimas palavras: sejamos acompanhados sempre pela certeza de que, desde o momento em que o Senhor veio nas cinzas do mundo, a história da terra é a história do céu. Deus e o homem estão unidos no único destino. Belíssimas palavras. E Ele fará desaparecer para sempre as cinzas da morte para nos fazer resplandecer de vida nova. Com esta esperança, conclui o Papa Francisco na homilia desta celebração, com esta esperança no coração, ponhamo-nos a caminho e reconciliemo-nos com Deus. E no próximo bloco, fique por dentro dos acontecimentos da igreja aqui no Brasil. É o boletim da CNBB, direto de Brasília. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque a gente volta já já.